Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube AD Madureira Nova Cruz. Eu sou Natanael, sou professor da classe dos jovens da EBD. Esse aqui é Abraão, professor da classe de adolescentes. Nós já fizemos um primeiro vídeo comentando o primeiro capítulo de Provérbios, fizemos uma introdução e fizemos um comentário do primeiro capítulo de Provérbios, e agora nós vamos para o capítulo 2. Então pegue sua Bíblia e venha com a gente. Primeiro, o verso 1 diz, meu filho, que é, se você assistiu o vídeo do passado, fala justamente sobre um pai escrevendo para um filho, né? E é interessante porque alguns versículos que nós destacamos, o verso 3 diz que a sabedoria deve ser desejada. Se você clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Mas a sabedoria não deve ser apenas desejada por nós, mas a sabedoria deve ser buscada. O verso 4 diz o seguinte, se você procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. É interessante porque não é só desejar alguma coisa, mas ele diz, você também tem que buscar. E nesse contexto da sabedoria, Davi, quando ele escreveu o Salmo, né? Salmo 27, ele diz, uma coisa quero, uma coisa almejo, está na casa do Senhor. Mas ele diz, mas eu também Buscarei. eu também procuro. E é interessante porque a Bíblia sempre faz essa ligação entre o desejo mais a busca. Não adianta eu ter o desejo de algo, mas eu não buscar aquilo. E nesse contexto da sabedoria, não adianta ter o desejo de ser sábio, mas eu não buscar. Não adianta eu ter o entendimento de que eu preciso ser mais sábio e não ler a palavra. Eu ter o entendimento que eu preciso ser mais santo e não orar mais. Então, é interessante esses dois primeiros versículos, no caso o 3 e o 4, porque eles fazem essa ligação. A sabedoria deve ser desejada, mas a sabedoria deve ser buscada. Perfeito. Buscar por esse entendimento, procurar. Algo muito importante também que vem nesse versículo 4 já é algo que vai ficar claro durante todo o livro de Provérbios. O valor da sabedoria. E que em todo momento Salomão vai dizer que a sabedoria ela é preciosa. Nesse versículo, mais preciosa do que a prata. Em outros versículos, mais do que o ouro, mais do que rubis, mais do que joias. Mas é algo que fique claro que, assim, riqueza é passageiro. Riqueza não é algo concreto. Você pode ter um dia e que um tempo já não tem mais. Mas sabedoria é algo preciosíssimo, porque é algo que vai te guiar durante toda a sua vida e não vai te abandonar. Se você buscá-la e não abandoná-la também, né? Para quem está nos assistindo, eu quero dizer que Deus tem um presente para cada um de nós. O verso 6 diz o seguinte, o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Este é o presente de Deus para nós, a sabedoria. Tiago, ele diz que se nós pedirmos, ele escreve na epístola, ele diz, se nós pedirmos sabedoria ao Senhor, com certeza ele nos dará, com certeza. Teve uma pessoa que entendeu isso aí, Salomão, né? Que é que está escrevendo aqui, esse provérbio. Deus disse, pede-me alguma coisa. Salomão não era sábio e disse, eu quero sabedoria. É justamente isso que eu quero, sabedoria. Então ele mesmo tinha essa experiência. Ele disse, olha, se você procurar, se você pedir ao Senhor, ele vai lhe dar. Então é um presente de Deus. Deus nos reserva esta sabedoria. É Deus quem dá a sabedoria. E se nós pedirmos, com certeza Ele nos dará. No verso 10, eu também achei interessante. Ele diz o seguinte, a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O coração é essa morada para a sabedoria. E é interessante que ele diz o seguinte, o conhecimento será agradável à sua alma. O conhecimento, a sabedoria, nesse caso aí eles são sinônimos no versículo, sabedoria e conhecimento, ela precisa governar a nossa vida. Ela precisa não só habitar e a gente ter algumas decisões que são sábias, mas ele diz, tem que estar no coração. Então, todas as nossas decisões têm que ser guiadas pela sabedoria. Ela precisa governar a nossa vida. E no caso, como nós já aprendemos, né, que a sabedoria não é só um conceito, não é só algumas atitudes certas. A sabedoria é uma pessoa. Que no capítulo 1, que você viu no vídeo anterior, clama. Nós vamos ver isso com mais clareza, mas a sabedoria ela precisa governar a nossa vida. Tem que estar presente, fazer morada em nosso coração. Para finalizar, pelo menos a minha parte, que eu achei muito interessante, o verso 20 diz o seguinte, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Como a gente já falou, a sabedoria ela vai nos manter nos melhores lugares. A sabedoria vai nos manter nos melhores caminhos. E sabedoria é exatamente isso. Usar bem o conhecimento. Eu tenho um conhecimento, mas eu usei ele da forma correta. E, novamente, se você usa o conhecimento que Deus tem te dado, com certeza você vai ser abençoado. Você vai viver tranquilo, como no capítulo 1. Você não vai ter medo do mal e você vai viver em segurança. Porque justamente você está andando nesse caminho, que é o caminho do Senhor.
E por último aqui, antes de você comentar, os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Isso é uma promessa e vai falar dos justos e dos íntegros. Em Mateus capítulo 5, Jesus também falou a respeito disso, nas bem-aventuranças. Falou que vai ter um pessoal aí que vai ver Deus, vai ter um pessoal aí que vai herdar a terra. Quem são esse povo? Quais são as características desse povo? Mateus capítulo 5, leia lá, você vai ver que vai ter um grupo de pessoas que vai herdar a terra. Vai ter um grupo de gente que vai ver a face do Senhor, que vai habitar nela, que vai permanecer nela. E aí, você volta aqui no próximo vídeo que a gente pode conversar melhor sobre isso. Beleza, eu quero comentar algumas coisas e é ótimo, porque pra quem não sabe, a gente não combina nada. Nada a gente estudou junto antes. Cada um teve seu estudo particular e a gente traz aqui coisas que Deus falou no nosso coração. E Abraão tocou em pontos que eu enxerguei, que ele não falou de cara, mas no final ele falou. Duas palavras, integridade e o justo. O verso 7, que Abraão não comentou, mas eu quero comentar agora, diz assim: ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é broquel para aqueles que caminham corretamente. Então eu vejo já aqui, como a gente comentou antes, Deus tem um presente para você, a sabedoria. Mas esse presente tem algumas condições. E a primeira condição que o verso 7 diz é que a sabedoria é para os justos. Ou seja, a sabedoria é para aqueles que andam no caminho de justiça. E também ele vai apresentar a sabedoria como proteção. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. É uma proteção, mas para quem? Para quem anda no caminho justo. E aí, a partir do verso 12 até o verso 19, Salomão ele vai falar de algumas coisas que a sabedoria vai nos livrar. Que o justo vai caminhar e vai ser protegido dessas coisas. Então ele vai falar, livrar do caminho do homem mau. No verso 16 ele diz da mulher estrangeira, que nesse caso ele está tratando a mulher estrangeira como a imoralidade sexual. E ele vai dizendo que a sabedoria vai ser proteção para todas essas coisas. Claro, se você seguir no caminho justo. E aí, como Abraão bem comentou, no verso 20 e o 21 ele vai dar mais ênfase a isso. Porque o caminho dos homens bons será guardado. Se você andar na vereda do justo, você será guardado. Se você caminhar com integridade. Integridade é inteireza, não ser corrompido. E o caminho do justo é esse. Aquele que caminha com o Senhor, daquele que anda com o Senhor, é esse. É de um justo, é de um homem íntegro e reto. Então, mais do que apenas um presente e uma proteção que a gente pede ao Senhor, nós também temos parte naquilo que nós vamos alcançar. Igual Abraão comentou no início, eu preciso buscar para que eu encontre. Não basta apenas eu desejar. Da mesma forma que ao buscar eu devo tem uma parte minha e tem a parte do Senhor, que se eu buscar ele me entregará. Mas também tem a minha parte em seguir no caminho do justo, porque é essa justiça, é essa integridade que o Senhor vai encontrar como uma virtude para aquele que é sábio. A todo momento a gente vai ver isso se repetindo no livro de Provérbios. O caminho do justo, a vereda do justo, o caminho do íntegro. Então, existe uma condição para você ser sábio. Óbvio que a gente vai observar outras durante o capítulo, durante o livro de Provérbios, mas se existe uma condição para ser sábio, é ser íntegro, ser justo. Para a gente finalizar, vai ser aí uma correlação, né? Salmos capítulo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele vai dizer a característica dessa pessoa: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Claro que tem mais coisas aqui, mas as duas primeiras coisas que são a base. E essa integridade é justamente como o Nathanael disse, essa perfeição. Não de não errar, mas é de ser inteiro. De ser alguém que é aqui uma coisa e acolá a mesma coisa também. Mas é interessante porque no capítulo 18, verso 25, diz o seguinte: ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível, que no caso aqui é o íntegro, te revelas irrepreensível. Te revelas com integridade. Então, uma anotação que eu fiz é que Deus não só se revelará no futuro. Deus não só vai ter essa comunhão conosco, que no caso aqui com quem é íntegro, mas na terra também ele vai se revelar de maneira especial. Também vai se revelar com integridade. É interessante porque são esses dois pilares: integridade e justiça. Então, um resumo do capítulo 2 é esse. É esse. Integridade e justiça. A sabedoria deve ser antes desejada, mas também buscada. E Deus nos deu esse presente. Deus nos deu a sabedoria. E essa sabedoria tem uma condição: ser justo, ser íntegro. Abraão não tem esses requisitos. Procure o Senhor, busque o Senhor, e aí ele vai lhe capacitar conforme ele quer.
E essa sabedoria deve governar a nossa vida. Não só uma atitude aqui, uma atitude lá, ou uma decisão, mas ela deve entrar no nosso coração e fazer morada. Deve ser uma morada nas nossas vidas. E por fim, aquilo que nós já falamos: integridade e justiça. As pessoas, no caso aqui do capítulo 2, vão permanecer na terra, habitarão na terra. Esse é o resumo do capítulo 2 de Provérbios. Perfeito. Extraordinário. Perfeito. Só para deixar claro, uma coisa que a gente precisa deixar estabelecido como base de tudo que a gente vai aprender em Provérbios: de se tornar um sábio e também de se tornar um justo, de se tornar íntegro, são processos que a gente passa junto com o Senhor. Então, não vai existir uma pessoa que se levante e diga: hoje eu amanheci sábio, então você sabe. Hoje eu amanheci justo, hoje eu amanheci íntegro. Na verdade, são processos. A gente se torna. E assim como todas as coisas com Deus, nada é de uma hora para outra. Tudo é no tempo de Deus. Deus trabalha conosco ao longo do tempo e com processos. O processo de se tornar um homem sábio, um homem íntegro e um homem justo é um pouco demorado, não é de uma hora para outra. Mas quem desejar e quem buscar, alcançará. Esse foi mais um vídeo, o segundo vídeo dessa série do Comentando Provérbios. Quero te pedir que compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa aí sua curtida, ative as notificações e daqui a pouco tem o terceiro vídeo comentando o terceiro capítulo, então fique ligado aí, quando aparecer você assistir, beleza? Tamo junto e até o próximo. Valeu.